Olá, meus irmãos, vamos lá. Então vamos iniciar a nossa aula. Todo mundo bem por aí? Vamos ver se consigo ver mais gente. Isso aí. Ok, muito bom. Vamos iniciar com uma oração. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai. Ensina mais a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, cada dia, Senhor, na interpretação, na leitura, no entendimento dela, para a glória do teu nome. Amém. Muito bom, nós estamos aí na unidade 3. Eu enviei já as unidades no celular. Você pode ir no grupo do WhatsApp e aí você pode ter lá as informações. Tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre a unidade 3 e vamos seguir algumas regras de como se usa a interpretação bíblica. E é importante por quê? Porque a leitura bíblica, de qualquer maneira, tipo assim, leu a Bíblia, deu na telha de saber o que é isso aqui. Aí a pessoa, acho que é isso. A Bíblia não tem achismos, porque é um livro sagrado. E a gente tem o auxiliador nosso, que é o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo que nos auxilia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá a direção. Então, a gente vai estar trabalhando hoje essa unidade 3, justamente em cima disso. Então, a gente tem que olhar bem para isso, que o intérprete, ele é o Espírito Santo, considerando que o Espírito Santo ele é necessário. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, teve um debate uma vez sobre o ateu, e aí a pessoa começou a discutir sobre a Bíblia. E aí, de repente, o pastor que estava, apologista que estava falando, ele começou a desbancar o ateu. E o ateu começou a ficar perdido e disse, não entendi muito isso, não tinha entendido. Ele falou assim, eu não tinha entendido. Foi interessante que o pastor Len Craig lá, que é apologista, ele disse assim, porque te lhe falta uma coisa, e essa coisa é o Espírito Santo. Então, querendo ou não, o Espírito Santo que ajuda-nos a entender, a trazer um sentido maior para o que é a Bíblia, para o que é essa interpretação. Então, vamos lá. O auxílio do Espírito Santo ao intérprete da Escritura. Então, a primeira coisa que a gente tem aí a Bíblia afirma que a mente carnal tende a inimizade contra Deus. Ou seja, o homem em pecado, ele não consegue ter as coisas de Deus na mente. Então, a ação do Espírito sobre a mente do intérprete da Escritura é o fator mais importante a ser considerado. Então, o homem necessita dessa iluminação espiritual. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos dessa iluminação espiritual. E ela que nos traz essa evidência, ela que nos traz essa clareza, o Espírito Santo, essa iluminação que é o Espírito Santo, que vem trazer para nós tudo isso. Então, aí vemos aí, então, em Coríntios que diz, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, o verbo compreender no grego significa entender com intelecto, e sim por experiência. Ou seja, é a maneira que o Espírito Santo, ele ajuda-nos a compreender, a ter essa compreensão, e essa compreensão é uma compreensão da maneira que tem experiência, ou seja, a experiência que o aluno tem com o professor, ok? O professor, ele vive dias, meses na sala de aula, e aquele contato de estudo, ele é muito forte. Então, a mesma coisa com o Espírito Santo. Lá mais embaixo diz assim, quem melhor que ele para iluminar a mente para a explicação das Escrituras? Então, a melhor pessoa para falar sobre as Escrituras seria aquele que consegue saber dela, ou ter uma mente que foi criadora daquilo. Então, é importante que o Espírito Santo esteja por trás das Escrituras. Então, é importante ressaltar que a participação do Espírito Santo na interpretação das Escrituras não significa que ele desvenda para alguns intérpretes um sentido oculto. Então, você senta lá e o Espírito Santo, poxa, eu vou dar um sentido oculto da palavra de Deus para tal pessoa. Não, não é esse o sentido que a gente está dizendo. Que vai dar uma interpretação diferente do que está escrito, normal e literal. O Espírito Santo ele nunca faz isso.
O papel não é conceder um vislumbre intuitivo, repentino sobre o sentido de ter, sim conduzir o cristão através desse estudo sistemático. Então, não é uma coisa Chico Xavier, entende? Que baixa a cabeça e fica escrevendo lá. Se você sabe que é Chico Xavier, você sabe. Aí ele vai, baixa aquele negócio dele, ele começa a escrever, aí tem as cartas de Chico Xavier. Então, não é algo assim, ok? O Espírito Santo, ele vem, ele traz uma interpretação, mas é dentro daquilo. E uma coisa interessante, olha, o Espírito Santo vai revelar-nos a palavra de Deus dentro daquilo que ele já vai revelando para a igreja. Então, ninguém pode dizer, olha, a igreja 2000 anos atrás errou nessa passagem. É de onde surgem as seitas heresias. Porque o Espírito Santo, ou uma visão, me deu uma nova iluminação, me deu um novo caminho do que diz esse texto. Então, não funciona assim, ok? O Espírito Santo, o que ele falou aos corações de quem estava 2000 anos atrás, ele fala aos nossos corações. Algumas coisas cumpriram na vida deles, algumas vão cumprir em nós, que é o sentido profético. Então, a gente tem de entender isso. Então, diversos intérpretes da modernidade, lá na página 96, partindo do racionalismo, distorce completamente o sentido. Então, aí reduz a um livro comum. Ou seja, hoje temos a Bíblia gay, que é aquela Bíblia em que eles fizeram uma nova interpretação, uma nova mensagem. Então, você vê que a distorção é muito grande, fugindo completamente, entendeu? Então, essa Bíblia, a Bíblia inclusiva, ela é chamada Bíblia inclusiva, eles escrevem distorcendo aquilo, e a pessoa diz que o Espírito Santo tocou nela para escrever aquilo. É o pior absurdo. Cuidado necessário quanto à interpretação. Os seres humanos, afastados de Deus, têm inclinação ao erro. Então, eles têm resistência ao que é aquilo que é correto. Então, a interpretação deles nunca vai vir de acordo. Ok? A interpretação correta da Escritura é uma ferramenta útil para a pregação do Evangelho e a defesa da fé. Ok? É muito importante ter uma interpretação correta, porque você defende a sua fé. Você defende aquilo que você crê. E essa defesa, ela parte do pressuposto da pregação do Evangelho e também da defesa da fé cristã. Então, é o Evangelho falando de Jesus e as epístolas paulinas falando bastante explicações que contém ali. Então, a gente tem de entender que quando não tem esse cuidado necessário, cria-se muitas seitas. Hoje temos as seitas do sétimo dia. Entende que a seita do sétimo dia, ela diz, ou guarda o sábado, ou não é salvo. E aí tem outras coisas que o adventismo do sétimo dia tem. E os unicistas, que creem que Deus era uma pessoa no Antigo Testamento, é a mesma pessoa no Espírito Santo, é a mesma pessoa no Filho. Então, muitos estudos e interpretações que confundem as pessoas. Há pessoas que são determinadas em manter suas opiniões, seus conceitos, mesmo quando lhe é mostrado a verdade. Então, é importante isso até na literatura, até numa leitura, até no estudo, de que há pessoas que são tão fortes nas opiniões delas, que elas não mudam. E aí elas mantêm aquilo. E o grande problema é que muitos são mestres, são ensinadores. E por serem ensinadores, o que acontece? Eles têm seguidores. Hoje temos aí a internet, entende? Então temos pessoas aí que têm seguidores. Hoje temos cantoras gospels aí que ela tem 350 mil seguidores. E aí ela lança um pensamento lá, entende? Ela lança uma mensagem que não é bíblica corretamente, os seguidores vão atrás. E ela falou, por exemplo, estou usando o exemplo de uma cantora gospel que ela estava numa entrevista e ela falou justamente isso, que eu vou dizer para vocês. Eu não tenho uma opinião formada sobre o aborto. A pessoa lança isso para 500 mil pessoas seguidores, ela não tem estudo bíblico. É a vida. Aborto é morte, é criança. Entende? Aborto que é programado, aborto que a criança está saudável, a mãe está saudável, a decisão vai e diz, eu vou matar essa criança porque eu não quero ela. Então, tipo assim, como se não tem uma formação ainda? Então, é um grande problema. É necessário, então, ouvir, analisar e avaliar tudo que ouvimos em pregações e palestras. Aí entra aquela questão que eu estou falando dessa cantora gospel, que é uma necessidade de você e eu ouvir, uma necessidade de
prestar atenção, avaliar. Irmãos, não é errado você questionar, não é errado você, pastor, não entendi isso. Foi isso mesmo que o senhor disse quando estava pregando? Meus irmãos, isso não tem nada de errado. Isso é o mais justo biblicamente. A gente vai ver mais para frente os bereanos, como eles foram pessoas assim, entende? Tem muitos aí que se sente o cara da palavra, e aí ele se sente, esse cara sou eu, ninguém mais interpreta a palavra, e aí se alguém questiona, ele fala, o rebelde aí. Esses aí sai fora. Mas acredito que o melhor pastor, ensinador, é aquele que dá opção para diálogo. Entende? Tem um pastor que ele terminava a mensagem dele, ele ainda faz isso, não sei se ele faz, porque ele está enfermo, é o Timothy Keller. O Timothy Keller, ele para a pregação no finalzinho e começa a deixar as pessoas perguntarem dentro da congregação dele sobre a pregação. E é interessante que a pregação dele é profunda e as pessoas aprendem também com as perguntas. E aí depois eles vão para o convívio e acaba o culto. Então vamos lá. Então a gente tem que tomar cuidado e nossa atitude deve ser rejeitar palavras que não são de Deus. O intérprete deve ter sempre em mente que a verdade da palavra de Deus não pode ser subserviente aos subjetivos humanos, no sentido de ser utilizado para justificar. Eu não posso usar a Bíblia para me justificar, para justificar os meus pecados, entende? Eu tenho que saber disso, porque senão eu faço um esforço muito grande, entende? Para provar meu ponto, que não é bíblico, mas eu faço um esforço grande para justificar aquele ponto. É um erro. A gente viu o vídeo do pastor lá, diz, adultera com ela, entende? Então ele tentou justificar o ponto dele e estava errado. O intérprete, vamos lá, o intérprete e a leitura diária das escrituras, a Bíblia Sagrada é rica no seu valor, há ensinamentos preciosos nesse livro, então é um depósito inesgotável do preceito mais importante do ser humano. Então a gente tem que prestar muita atenção que não é qualquer livro. Se o leitor quiser entender a Bíblia, será necessário empenhar-se com perseverança e paciência para extrair. Então você precisa dedicar a leitura bíblica. Gente, o maior absurdo é você ser convertido à fé cristã e ao ser convertido à fé cristã, você não sabe nada de Bíblia. Entende? Você não sabe nada de Bíblia, você não sabe nem onde está Oséias, você não sabe onde está Joel, você não sabe onde que está, você não sabe. Entende? Tipo assim, você está perdido, você não sabe o Novo Testamento, as pessoas te pegam com perguntas que você não sabe porque você não lê a Bíblia. Isso é ridículo, porque se você tem uma fé cristã, e a fé cristã, nós temos um livro que é a base da nossa fé, é a base da nossa crença de fé, é a base do que nós seguimos. Então, se temos esse, devemos seguir, entende? Devemos ler, devemos estudar. Portanto, então devemos saber que devemos empenhar aos estudos das Escrituras. Sem o devido entendimento do assunto estudado, o expositor não terá condições de ensinar claramente as verdades. Então, se você não consegue estudar a Bíblia, você não conseguirá estudar essas verdades. O intérprete e a exposição. Vamos lá, o intérprete e a exposição das Sagradas Escrituras. O estudante deve ser prudente no sentido de restringir sua interpretação e aplicação ao que o texto realmente fala. Então, tem que tomar isso aí. A ausência de cuidado nesse ponto provocará sérias distorções doutrinárias. Se não tomar cuidado, causa as distorções aí. É importante enfatizar que a escritura em geral são simples e de fácil compreensão. Então, a Bíblia não é bicho de sete cabeças, assim, muito filosófica, ela é bem humana, ela é bem popular, as mensagens são populares, são mensagens bem calculadas para as pessoas. Então, na ministração de estudo e pregações, é necessária atenção na escolha dos tópicos e trechos bíblicos. O mesmo deve partir de pontos claramente compreensíveis. Assim, evitar passagens como profecia de Ezequiel e Daniel, num detalhamento muito, precisa trabalhar mais, estudar mais, que são textos proféticos, textos que dizem, às vezes tem de estudar outros livros, comentários bíblicos, de bons comentários bíblicos, para a gente ter uma interpretação melhor. Porque eles podem oferecer dificuldades aí na leitura, que são coisas dos últimos tempos. Porém, uma coisa certa, os ensinos bíblicos para a vida do ser humano são compreensíveis, porque é compreensível. Esse negócio de, o que Deus está dizendo aqui é mistério, é mistério, é mistério. Não, Deus veio revelar. Deus veio revelar a mensagem dele para nós.
Deus ele não deixou a Bíblia completamente mistério para nós. Tem alguns detalhes ali que a gente não precisa correr atrás, são coisas que vão acontecer, entende? Profecias para Israel, profecias quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer a volta de Jesus, quando é que vai acontecer isso ou aquilo. Sim, tem coisas ali que são profecias que foram ditas e que a gente não tem que ficar, entende, fechado nisso. É algo que vai acontecer, está na mão de Deus e a gente tem que deixar lá e não ficar trazendo, Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar em 2028, Jesus vai voltar em 2028. Eu falando porque alguém falou ontem isso, numa grande multidão de pessoas, mais de 35 mil estava vendo no YouTube. Como assim Jesus vai voltar em 2020? Ninguém pode calcular as coisas. E a Bíblia ela não dá essa data. Se ela não dá essa data, ali é um mistério, ok? Um mistério no sentido da palavra. Mas nem toda a palavra é mistério. A maioria das coisas estão interpretadas ali. A maioria das coisas estão escritas. Oi? Tá bom. Tem o slide está faltando algumas coisas, mas aí você pode estar acompanhando aí, que nem 1.14. Minha secretária que está me ajudando aqui, a Caterine, ela me deu uma força. Então tá aí 1.4. Não tem aí, você pode estar acompanhando comigo quando eu dizer 1.4 aí, tá bom? Vamos lá, capítulo 2, então, é isso aí. O primeiro capítulo, então, a gente enxerga essa responsabilidade do intérprete. Então, todo cristão, principalmente todos os mestres, entende? Todo o mestre, ou seja, aquele que ensina, ele tem de ter essa responsabilidade. Quer ver um texto em Tiago, capítulo de número 3, eu acredito. Vou estar lendo com vocês aqui, Tiago, número 3. Quero ler esse texto só para você ver como que é a responsabilidade de quem ensina. Tiago 3. Olha só. Tiago 3. Se você tem na Bíblia aí, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui na Bíblia. Quer ver? Vamos ver. Não vou jogar, vou ler aqui, você vê aí, tá? Ó, meus irmãos, ó, ouve só. Tiago 3 e 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ok? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês. Estou doido, começo a falar aqui. Então, sabe por quê? Porque quando você ensina, você tem uma responsabilidade de passar o ensino. Quando você vai explicar a Bíblia para alguém, isso é uma responsabilidade. Por isso, vimos aí. Ok? 2 fatores determinantes sobre a interpretação bíblica. Então, o exercício de interpretar a Bíblia corretamente deve ser submetido a regras necessárias que facilitam o leitor. Então, a primeira regra, ter o Espírito Santo. Essa é a regra áurea. Essa está no topo. O Espírito Santo está com a gente. E aí tem alguns pontos importantes que eles servem em muitos lugares, como a interpretação das leis, a interpretação da história, para as pessoas não errarem. E aí a gente tem esse ponto aí. Então, o primeiro texto tem consigo seu valor histórico, pois é construído sobre uma circunstância. A gente tem que entender que foi construído num tempo. É importante lembrar que, sendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não retrata apenas fatores de uma época. Olha só, mas contém princípios de valores eternos. A gente está na introdução aí, está dizendo princípios de valores eternos. A Bíblia contém princípios de valores eternos. Então, 2 e 1, cuidado quanto ao uso das aplicações. Entendeu? O exercício da interpretação se dá inicialmente com a compreensão real do texto, ou seja, o que de fato ele quer dizer. Então, em seguida, a gente tem umas perguntinhas aí. Olha só, perguntinha para quem estuda a Bíblia, quem faz exegética, hermenêutica. Como essa passagem bíblica foi aplicada aos primeiros leitores? Você leu a Bíblia, você faz essa pergunta. Isso chama de aplicação primária. Em continuidade, outra pergunta. Como esse texto aplica a minha vida? Isso aí chama de aplicação secundária. A resposta é aplicação. De modo, uma terceira interrogação. Existe um sentido profético, ou seja, algo que vai cumprir na vida da pessoa na hora que ela acredita naquele texto. Presta atenção nisso.
Então não é profético porque a Bíblia diz que se você fizer assim, cumpre na hora. Crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. É uma mensagem profética. É uma mensagem de fé. Entende? Ou escatológica, ou seja, uma profecia que tenha o fim dos tempos. Ok? Então essa aí a gente tem que saber fazer. Então a aplicação primária, a aplicação trata-se de significado histórico do texto. É quando a gente estuda, por exemplo, o Antigo Testamento, que foi escrito para o povo judeu, contém códigos, instruções de vida civil, moral, para aquela nação. Então a gente vê lá várias coisas, entende? Vários momentos lá. A mulher, quando ela engravidar, ela fica tantos dias sem ir ao templo, sem sair de casa com a criança, quando tem um menino. E se uma menina dobra os dias, entende? A mulher menstruada fica afastada, com menstruação ela fica afastada dos homens, afastada de todo mundo, porque ela está impura. É tudo um momento regional. É um momento cultural. É aquele momento, não havia uma higienização. A casa está com lepra ou está estranha, destrói a casa se não for curada. Então, são situações que a gente não faz isso hoje mais, entende? Hoje a gente já tem produtos que você passa e tira o mofo da casa, produtos que você limpa a casa, entende? Então, é diferente. Então, temos aí, por exemplo, 20 vezes, aí diz aí em Levítico, fala aos filhos de Israel. Ou seja, se está falando aos filhos de Israel naturais, porque nós somos filhos de Israel agora, espirituais. Recebemos de Deus essa herança de sermos filhos de Deus através dessa naturalidade. Então, no Novo Testamento, Jesus instrui a missão na terra, anunciando o reino de Deus a todos que aceitar. Paulo anuncia aos gentios. E aí, assim, a gente vê a aplicação primária. Paulo, ele fala para Roma. Paulo, ele fala para tal pessoa. Tiago, ele fala para um grupo mais de judeus. E aí a gente vê esse trabalho. Atos, Lucas fala para alguém explicando sobre o livro. Então, assim por diante. Então, vamos lá. Aplicação secundária. A aplicação secundária, ela traz para nós uma aplicação em que as escrituras sagradas têm seu significado histórico. Significado histórico, seu conteúdo abrange de toda a época. Ou seja, aquilo serve para a época que Jesus falou, para a nossa. Por exemplo, Jesus disse uma vez, sabe, as pessoas que adulteram, como antigamente, elas tinham os seus prazeres, elas tinham a relação sexual, era o adultério, o marido com uma outra mulher. Entende? Jesus disse, olha, o adultério já não funciona mais assim. O adultério, além disso, é o pensamento no coração. Pensou que está ali, já deitou com aquela mulher, já adulterou. Ou seja, aquilo Jesus falou para aquelas pessoas serve para nós hoje. Uma aplicação para eles, uma aplicação para nós. Então, a segunda aplicação aos períodos da história, desde quando as escrituras foram escritas. É desde quando ela foi escrita. Nos dias atuais, a rejeição de Deus a tais práticas deve ser falada na mesma intensidade. Então, o que Deus rejeitou, pecado é pecado. Pecado não mudou, pecado não muda de nome. Entende? Por exemplo, hoje a gente tem um grande problema. Eu vou fazer assim porque está melhor para mim. Aí. Hoje a gente tem um grande problema. Qual que é o problema? O problema é que existem pecados sexuais e aí as pessoas estão transformando ele em um nome diferente, chamado orientações sexuais. Entende? Então você vê que as pessoas mudou. Por quê? Porque há muito tempo atrás a sociedade entendiam que era pecados sexuais. Entende? Hoje não. Hoje já é orientações sexuais. Então nós temos o adultério, aí eles já não chamam de adultério, eles já chamam de poliamor. A pessoa pode ter amor por mais de uma pessoa e ter um desejo por mais de uma pessoa. Então eles vão mudando os nomes, dando nomes aos pecados diferentes, entende? Isso aí vai transformando a nossa sociedade, mas para a Bíblia não. A Bíblia diz que é isso, vai até terminar tudo aqui. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a gente vemos a unicidade da humanidade. Êxodo, observamos os primeiros passos de Israel e tudo que acontece ali. E aí Deus fala, sede santo, como eu sou santo, a gente também tem que ver isso. No Novo Testamento, Gálatas, vemos combatendo o legalismo, que revelava os dias como entendimento da obra que era necessária para a salvação, dizia você tinha que fazer isso para você ser salvo. Paulo ele combate isso.
Ele adverte Colossenses contra visões carnais, culto aos anjos. Então, são várias proibições e coisas que tem na Bíblia que muitas vezes ainda são aplicadas para nós hoje. O intérprete da Escritura deve ter em mente que todo o conteúdo dela, quanto a ensino morais, sociais e espirituais, tem aplicação para hoje. Por exemplo, todo mundo olha, espiritualmente é isso para nós. E aí as pessoas têm uma visão espiritual de tudo que Deus falou e traz aquilo. Mas vamos para uma área social que é muito importante: alimentar o pobre. Deus diz que se o pobre tiver com fome, ele vai castigá-los. Deus diz várias vezes em Salmos para aos pobres alimentá-los. Deus sempre trouxe essa mensagem para nós, uma aplicação para nós, cuidar dessas pessoas. Quando os apóstolos estavam ali, as viúvas não tinham o que comer. E aí eles juntam os diáconos e falam: agora nós vamos cuidar dessas viúvas e dos pobres, dos órfãos, das pessoas que estão ali. Entende? Então, é algo que é social, mas que é aplicado para nós, e haverá uma cobrança de Deus em cima de nós sobre isso. Então, a gente tem de entender esses detalhes. E aí temos a aplicação profética. Já vemos, então, essas aplicações primária, que é o sentido real do texto. A secundária trata do significado prático do texto para a nossa vida, é ortopraxia, ou seja, é a prática daquilo que nós estudamos na Bíblia, do sagrado. E aí temos, então, a parte de profecias. A parte de profecias são as partes proféticas, a parte em que traz os destinos das nações, os destinos do homem, as partes que traz as revelações, as partes que traz sobre o fim dos tempos, para Israel, o fim dos tempos para Israel. Então, são coisas que a gente tem estudado. E aí, essa também é o nosso momento que a gente traz para nós essa aplicação profética. Então, temos passagem que de cumprimento do Novo Testamento, porém, vai além. Temos, então, passagens que se cumpriram em Jesus. Por exemplo, você estuda a passagem do Antigo Testamento sobre o Messias, se cumpre em Jesus. Então, ali é um momento que você estuda profeticamente de uma profecia que já cumpriu em Jesus. Profecias que cumpriram em João Batista e assim por diante. Outro exemplo dos textos que vemos em Mateus 24, o sermão profético, que aponta a destruição de Jerusalém, o arrebatamento, a grande tribulação e assim por diante, textos que são proféticos. Então, temos de observar isso, ok? Não é necessário, irmãos, novamente, o intérprete bíblico, ou na nossa hermenêutica, ou no nosso estudo da Bíblia, a gente ficar fazendo cálculos que não existem. Entende? Jesus vai voltar tal dia. Isso aqui é a volta de Jesus, isso aqui não é a volta de Jesus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas existe também uma interpretação primária profética e também temos de pregar sobre ela. Entende? Não quer dizer que a gente vai fugir dela, mas tem de ter um cuidado muito grande. Regra fundamental da hermenêutica e sua aplicação. A principal regra da hermenêutica é simples e prática, no entanto, fundamental para a correta interpretação da Escritura. Presta atenção. A Bíblia é a sua própria intérprete. Ok? Grava isso. A Bíblia ela não vai fugir. Ok? O que tiver lá que não for falar, a gente tem que deixar lá, porque Deus falou e algum dia Ele irá dizer para nós. Mas muitas das passagens, ela vai trazer uma interpretação, ela vai trazer um peso em conjunto de tudo que está escrito. A doutrina sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre a criação. Então, temos em Salmos sobre a criação, temos falando sobre os tempos de Noé, Jesus afirmando sobre os tempos de Noé. Então, a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto. Ao ignorar o processo erroneamente contra esse princípio, aí podemos ter explicações enganosas. Então, se a gente tirar a Bíblia e trazer interpretação, por exemplo, o pastor Marcos vai lá e tem uma visão. Aí ele pega um texto da Bíblia e escreve um livro com a sua visão. E aí ele diz, esse livro tem a minha visão que eu tive quando eu estava lendo esse texto sagrado, e é assim que a gente vai viver como um cristão agora, como igreja, e é assim que a gente vai ser salvo. Isso é errado, é heresia, é falsa profecia, é falsa visão. E aí temos aí um monte de gente que fez isso, entende? E as igrejas estão lotadas porque eles continuam ensinando para isso.
E temos muita gente considerando isso. Então, temos que tomar cuidado. O perigo da falta de uso de regra fundamental. Então, a falta do conhecimento ou mestre por falta dos falsos mestres, ao ensinar os textos sagrados desconectados do sentido geral da própria Bíblia, induzem incautos ouvintes ao erro. Ok, a pessoa não estuda a Bíblia, alguém ensina para ela e ela cai. Ok? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela frequentava aqui, e aí ela começou a ouvir gente na televisão de uma seita. E aí ela simplesmente começou a ouvir, de repente ela foi para essa igreja, para esse lugar lá. E aí a primeira pergunta minha é: você estudava a Bíblia? Você tem os estudos da Bíblia marcados nessa Bíblia? Você já leu uma Bíblia de estudo? Você já fez um curso para ajudar a explicar a Bíblia? Você participava? Tipo assim, essas perguntas vai deixar uma pessoa enojada. Mas eu tenho de fazer essas perguntas por quê? Porque a pessoa pega a Bíblia, põe debaixo do braço, assim, vai para o domingo para a igreja, e aí volta para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. E aí no outro domingo ele põe a Bíblia debaixo do braço e volta para a igreja. Então ele recebe só a mensagem do domingo do pastor. Entende? E aí às vezes não é suficiente para a pessoa discernir, a pessoa ter um discernimento sobre os falsos profetas, falsos mestres. Então quando o leitor começa a dar explicações pessoais ao texto, não observando que a própria palavra de Deus fornece guias para a reta interpretação, o resultado é falsas religiões. Ok? Por exemplo, temos aí os mormons, ok? Mormonismo, testemunho de Jeová, ciência cristã, espiritismo, universalismo, muitos outros que apresentam a Bíblia errônea. Ok? Eles dizem: olha, tal texto diz isso na Bíblia e agora eu vou dizer o que eu estou dizendo. Aí acaba pegando muitas pessoas. Então, temos que ficar atento a versículos fora de contexto, ok? Tem que tomar muito cuidado. O benefício do uso da regra fundamental, a regra fundamental é qual mesmo? Vamos lembrar? A regra fundamental é as Escrituras, a Bíblia, a sua própria intérprete. As Escrituras interpretam a própria Bíblia, ok? É a nossa regra fundamental. O intérprete das Escrituras, que compreende que a Bíblia se explica por si, terá mais possibilidade de descobrir qual é o verdadeiro significado dos textos sagrados. Se Deus é o autor da Bíblia, isso quer dizer o quê? Quer dizer que Ele trouxe dentro desse livro, que é maravilhosamente juntado e trago para nós esse livro de uma maneira que tem uma linha de ouro, ou fio de ouro que liga ele de Gênesis a Apocalipse. Então, a melhor coisa é a gente estudar o livro completo e trazer ele para as nossas vidas, para nós podermos interpretar corretamente. Então, há constantes repetições nas escrituras sagradas, doutrinas cardeais, ok? Cardeais, importantes, fundamentais, ou seja, algo que é super importante, as doutrinas. Então, não existe a doutrina dentro de um texto só da Bíblia, ok? Em teologia sistemática, a gente vai estudar, não existe uma doutrina em cima de um texto só. Sobre o Espírito Santo, a gente não usa só um texto. Sobre o Espírito Santo, a gente usa textos bíblicos espalhados na Bíblia. Sobre o Pai, a gente não usa um texto, usa vários textos. Sobre Jesus, sobre a crucificação, sobre a salvação, a gente não usa um texto. Então, a gente entende isso. Em toda interpretação das Escrituras, seja para a sua própria aplicação ou para pregar, é um dever apresentar os ensinos da Bíblia, sua integridade e verdade. Não estou sendo ajustando para o pessoal. Então, você vê aí que nós temos aí já esses fatores determinantes, né, sobre a interpretação bíblica, e aí a gente já entende que, a princípio, a gente tem a responsabilidade como intérprete das Escrituras, e ao ter responsabilidade, o que nós temos? Fatores determinantes sobre essa interpretação, entendendo que as Escrituras, ela interpreta ela mesma. Entende? Aí a gente entende que as Escrituras interpretam ela mesma, e aí não podemos fugir disso. Agora vamos às primeiras regras, ok? Regras que você consegue estudar a Bíblia de uma maneira mais correta. Então tem a primeira e a segunda regra, propõe 5 regras para a correta interpretação. Então, elas são totalmente bíblicas, racionais, que nos ajudarão a desvendar alguns textos bíblicos que podem apresentar dificuldade.
A primeira regra, vamos lá. A primeira regra formal, marca aí, enquanto for possível, devemos tomar as palavras e textos bíblicos no seu sentido comum e popular. Ok? Enquanto for possível, devemos trazer para o seu sentido comum e popular. Então, a gente tem de ver que são pessoas simples que escreveram a Bíblia. Então, a gente não precisa levar as escrituras como se fosse um livro filosófico, um livro complicadíssimo, porque é um livro simples. Importante enfatizar que o sentido comum e popular não é mesmo que sentido literal, ok? Não é literal. Obviamente, há três na Bíblia que não pode ser tomada a pé de letra, ok? A gente tem que entender. Quando a Bíblia fala sobre corte, se seu olho te fez pecar, arranca o seu olho. Jesus está dizendo literalmente não, ele está dizendo algo popular daquela época, para dizer melhor você estar sem o olho, ou seja, melhor você estar deficiente, ou seja, o esforço é tão grande que você tem de parar de fazer isso, ok? Então, não é literalmente arrancar o olho, não. E pregando a primeira regra em algumas referências, vamos lá. Em Gênesis 6 e 12, lemos, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Aí dá um exemplo. Qual o significado? Se tomamos a palavra carne, nos encontramos dificuldade para explicar essa passagem, ok? A gente não pode pensar nem em açougue se fala em carne. A gente tem uma dificuldade, mas a palavra carne aqui é como pessoas. E literalmente a palavra carne, ela é homem caído. Você vai ter várias vezes dizendo sobre isso, entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O mesmo se escorre com a palavra caminho, ok? Ele diz, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho, ok? Ou seja, corrompido o lugar que eles estavam vivendo, sobrevivendo, entende? A maneira que eles estavam vivendo. Então, a gente temos outras afirmações, que os seres humanos corromperam o seu meio de viver. Aí temos Romanos 13, 12, Efésios 2, 3, falando sobre essa corrupção humana. Aí temos outros exemplos, entende que você pode entender. Põe a tua casa em ordem, porque morrerá. Uma correta interpretação não admite entender, no sentido literal, como moradia. Eu vou limpar a casa agora, entende? Porque eu vou morrer. Então, casa que está se aplicando a toda a vida dele, familiar, as pessoas de família. Então, a gente tem de trabalhar e entender isso. Ezequiel, profeta é ordenado comer o rolo. Então, o profeta comeu. No versículo afirma que ele comeu. Então, se a gente for literal, a gente vai pensar que está comendo. Na realidade, é essa degustação de estar ali. Hoje ainda tem. Olha, eu comi aquele livro que você me emprestou. Cara, devorei o livro. Então, ao mesmo sentido, a gente tem de trabalhar com isso. Cuidado quanto ao uso da primeira regra. Então, qual cuidado? Uma observação necessária quanto à primeira regra formal é o termo sempre que possível. Significa que nem sempre as palavras poderão ser tomadas no sentido comum popular. Então, nem sempre a palavra tem que ser tomada no sentido. A gente tem que tomar também os cuidados. Existe a regra é a gente tem as palavras desse sentido comum e popular, mas nem sempre a gente tem que trazer isso para a nossa vida como aplicação. Entende? A palavra comer, no exemplo, então mostra que Jesus... vemos a palavra comer utilizada no exemplo anterior. Lucas 24 mostra que Jesus, por ter ressuscitado, ele comeu. A uso da palavra nesse é literal, ok? Então, nem sempre vai ser uma passagem igual. Ali Jesus comeu. A pessoa pode pensar, mas Jesus, ele comeu como? Se ele estava ressurreto? Ele comeu. É literal. Outro exemplo, em Números, a terra abriu a sua boca e devorou os rebeldes. Então, sabe que a terra não tem boca. Propriamente falando, sabemos que esse é um termo figurado, simbólico. Paulo diz, dia após dia eu morro, sabendo que tal interpretação não pode ser literal, porque aquela interpretação também da maneira que ele usa. E há muitas explicações na palavra morro. Então, o exemplo referido mostra que, embora a primeira regra, alguns textos não podem ser utilizados aleatoriamente, é importante lembrar que deve tomar cuidado. Então, a gente tem de tomar cuidado, ok? Então, estamos aí nesse entendimento que a gente tem de entender que é uma mensagem popular, uma mensagem comum, mas a gente tem muita coisa ali que a gente não pode tomar na literalidade. A segunda regra.
A segunda regra formal da hermenêutica se define de tal forma, que é a segunda regra. Sempre se deve tomar a palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase. Ok? Conjunto da frase. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa pode começar a pregar em cima de uma palavra, mas aquela pessoa ela tem uma intimidade muito grande com a Bíblia. Ela já leu a Bíblia várias vezes, ela já estudou a Bíblia várias vezes, ela já leu vários livros, então ela tem uma intimidade, entende? Ela tem uma experiência já com a Bíblia. Aquilo já está cativado dentro dela, está gravado dentro dela. Mas muitas pessoas pegam uma palavra só e tentam ajudar a si mesmo, ajudar o outro, e muitas vezes ela não tem o preparo. Se ela não tem o preparo, ela tem que se preparar. E aí, se ela não tem o preparo, ela não pode mexer com isso, ela não pode trazer isso. Então, muitas vezes é melhor olhar a frase, tentar interpretar a frase completa, o que está acontecendo ali. Quando ouvimos a palavra salvação, então, a importância dessa regra pode ser percebida pelo fato de haver palavras na Escritura cuja definição varia de acordo. Então, muitas palavras a gente tem que entender. Por isso eu disse, quando você estuda, você entende aquela palavra por completa. Então, empregando a segunda regra, a palavra salvação, imediatamente imaginamos, é a obra de Cristo Calvário que trouxe perdão. E aí, tanto essa palavra tem vários significados: libertação, livramento, preservação, tirar do perigo, escape, liberdade. Então, ela tem vários outros significados. Algumas delas elucidam vários sentidos: salvação. Alguma diz, ora, Moisés cuidava que não entenderiam. Nós estamos aí, Moisés, Atos 7, 27. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então, aqui Moisés não se referia à salvação por meio de Cristo, e sim a liberdade temporal. Então, a gente tem de entender que a palavra ela está dentro de um contexto, ela está dentro de um momento ali. E as Escrituras nos apresentam 3 aspectos da etapa de salvação. Primeiro é visto o momento da pessoa de Cristo, ela é perdoada. Segundo aspecto entra em cena depois que a pessoa aceita Cristo e passa por uma transformação de vida. Terceiro, da nossa salvação aponta para o futuro. Então você vê que apenas uma palavra, salvação, ela nos leva a vários lugares. Entende? Salvação é um estudo doutrinário, entende? Que você estuda e ele leva a vários, ou seja, a pessoa aceita Jesus. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador, entende? Aceitei o sacrifício dele. Eu aceito a Jesus. Aí agora eu sou salvo, vou ver minha salvação. Eu vivo diferente, eu sou diferente. E aí eu prego o evangelho. E aí uma transformação, minha vida é transformada porque eu sou salvo. E depois temos a nossa salvação eterna, que é aquela que tudo quando acabar aqui, vamos morar na eternidade. Então, é importante a gente estar vendo isso. Cuidado quanto ao uso da segunda regra formal. O leitor atento deverá observar a palavra-chave no texto. Dão sentido ao pensamento que o escritor está escrevendo. A maneira comum de perceber dentro do texto é destacar a ênfase. São palavras que se repetem num curto espaço e indicam a intenção de quem escreve. Então, a gente tem que prestar atenção no que está dizendo. Ok? Adultera. Não adulterarás. Não adultera com ela. Aí ele adultera. Não é adultera, homem. Entendeu? Não é adultera. Entendeu? Está falando sobre não adulterar. Não é adultério mesmo. Não pode. Mas o homem trouxe uma interpretação errada. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque a Bíblia lá diz, e outros textos, sobre isso. Entende? Então ela não é desconecta. A frase não é desconecta. Então, cuidado com a frase. Então, a segunda regra não deve ser apenas uma opção. Ser apenas uma opção se necessário. Pelo contrário, quando o intérprete encontra os termos enfáticos no texto, deve imediatamente atentar para o conjunto de frases, na página 110, e perceber o verdadeiro sentido da palavra-chave. Ok? Você atenta para aquela palavra e ela te ajuda como o chave, como a palavra-chave. Então, temos aí o exemplo da palavra graça. A
A palavra graça, se você tem uma concordância, tem um monte, atrás da sua Bíblia está lá amor, tem um monte de lugar que está escrito amor, entendeu? É a concordância bíblica. Então vamos da palavra graça. Pela graça sois salvos. O termo significa favor imerecido. Outro exemplo, a palavra graça significa privilégio em Esther. Ela foi agraciada, ou seja, ela teve um privilégio. Usualmente a palavra trazia para o pronunciamento da bênção apostólica. A palavra está dentro de um contexto, de uma frase inteira, de um texto inteiro. Então a gente tem que olhar isso. Paulo ele diz, debaixo da lei, debaixo da graça. Então ele já traz outro sentido para o que está acontecendo ali. Então é interessante nós sempre estarmos estudando a frase, o contexto, o que está acontecendo ali. No entanto, se você não obedecer isso, é perigoso você trazer uma interpretação que não está ali. Entende? Trazer uma mensagem que não está ali. Entende? É perigoso. Por quê? Porque quando você fala, você influencia outra pessoa. Quando você fala, você pega o que você tem e planta na vida dela. As palavras não são como sementes. Entende? Então, quando o intérprete ele faz uma má interpretação, ele usa um texto fora do contexto, uma palavra fora de tudo que está acontecendo, entende? Ele pode trazer uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo. Como também a gente não sai catando, eu vou falar de amor, e sai catando todo tipo de amor por aí, entende? Não dá para fazer isso. A Bíblia toda tem um monte de amor, aí você vai pregar, faz um esqueleto de mensagem, de estudo sobre amor, e aí é perigoso, entende? Por isso tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos lá? A terceira e a quarta regra. A terceira e a quarta regra, para a gente dar continuidade, da hermenêutica. O intérprete da Bíblia, vamos lá? Cat, passa aí. O intérprete da Bíblia, mesmo dispondo do conhecimento acerca da primeira e a segunda, pode encontrar dificuldade em alguns textos. Ele precisa aplicar outras. Então, a terceira regra formal, a sua aplicação, se define da seguinte forma. Sempre se deve consultar o contexto. A gente sai de uma frase para um contexto. Frase, contexto, parágrafo inteiro, parágrafo anterior, parágrafo posterior. Isso é os versículos do capítulo que precedem o seguinte trecho. Então, aí você começa a pegar um texto e ler. E aí você lê antes e depois. Você não vê o texto em ouro, e aquele texto em ouro, brilhando, você fala, esse texto só quer dizer isso. Não, você lê antes e depois da Bíblia. É regra do bom senso. Entende? Consulta o contexto do que está acontecendo. Então, pregando a terceira regra, em Mateus, temos aí Jesus falando sobre a parábola do semeador, é claro e parece permitir várias interpretações. Mas quando você vai lá embaixo, Jesus faz o quê? Ele interpreta para os seus discípulos, entende? Ele dá o detalhe, o próprio Jesus dá a interpretação. Então a pessoa não pode pegar e ler esse texto sobre o semeador e dizer, quer significar isso? Não, o próprio Jesus interpretou. O próprio Jesus trouxe, a maneira que eu vou explanar, entende? Não posso fugir da de Jesus. Uma coisa interessante, presta atenção, não sou contra, assim, não sou super contra, mas eu sou meio contra, é os coaching, principalmente aqueles que são cristãos. O que o coaching faz? Ele pega um texto bíblico e joga dentro da sua palestra. Cara, isso é complicado, por quê? Porque, às vezes, a interpretação daquele texto está lá embaixo. E aí ele nem usa. Porque ele quer dar a palestra dele. Na verdade, ele pega frases filosóficas, frases psicológicas, analista, psicanalista, e ele mistura e faz a palestra. Entende? Estou dizendo que todos são assim. Estou dizendo que alguns fazem assim. Entende? Aí o que acontece? Tira o que significa aquilo. Entende? Então, uma vez eu vi um falando, e aí bateu aquela raiva santa. Meu Deus, como que ele fez isso? Como é que o cara fez isso com a Bíblia? Entendeu? Aí
Ele vai numa igreja, frequenta, ele é frequentador, entende? Então é o tipo de pessoa que é frequentador, então para mim não tem problema ele... Sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em outras coisas. Espera aí que o meu celular está dando falar. É um indivíduo perfeito, de afiar também todo o corpo, ora se colocando. Minha Bíblia começou a falar sozinha aqui. A Bíblia começou a me repreender aqui. Começou no áudio falar a Bíblia. Que é muito interessante. Você está dirigindo, você põe o áudio da Bíblia para ouvir, entendeu? E aí, então fica fora. Por quê? Porque a Bíblia os versículos estão dentro de um contexto. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, os 3 evangelistas, eles registram coisas sobre o que Jesus está dizendo. E a gente encontra ali nos 3 evangelistas explicações mais detalhadas, porque são sinóticos. E aí temos isso aí. Na carta de Paulo a Efésios, lemos o seguinte: quando ledes, podereis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Foi-me dado ao conhecer o mistério. Ok? Ele continua nos versículos adiante, em Romanos, ali, em Colossenses, ele diz: o qual no outro século foi manifestado o mistério de Cristo, o Evangelho, Jesus veio. Ou seja, você lê lá o contexto e diz, Paulo diz, olha o mistério de Cristo, e a pessoa, o que será esse mistério? Vamos ler, continuar lendo a Bíblia. E aí você viu o mistério de Cristo ali, você vai e marca. Às vezes o mistério não é mistério. Entende? Eu já vi uma pessoa falar assim, Paulo falando sobre o mistério de Cristo. Sou doido para conhecer esse mistério de Cristo. Aí ele estava dando aula de escola dominical, né? Aí eu, posso ler aqui o texto? Aí eu li o texto e ele ficou sem graça. Entende? Mas eu não posso fazer. Eu tinha um conhecimento maior que dele, eu com todo respeito, eu respeitei ele, falei, olha, eu respeito o irmão está ensinando aí, mas o que Paulo está dizendo, esse é o mistério de Cristo. Está aqui, ó, Romanos, Colossenses, Coríntios, ele está falando que Filipenses também tem sobre o mistério de Cristo. Então, por quê? Porque o irmão ou deu preguiça e não estudou. Entende? A lição está falando uma coisa e ele não estudou. E ele parou naquilo porque aquilo atraiu a atenção dele. Então, outra coisa, há muitas passagens alegóricas na Bíblia que contêm sua própria explicação. Ok, a Bíblia está dizendo alguma coisa, tem sua própria explicação. Então, há várias coisas, por exemplo, às vezes é necessário a gente ler o livro inteiro para compreender o que está dizendo. Nós precisamos ler o livro inteiro, entende? Principalmente as cartas paulinas. Cuidado quanto ao uso da terceira regra, aí vem o cuidado. É importante observar que existem alguns cuidados quanto ao uso dessa. Esse detalhe pode influenciar na nossa interpretação. O primeiro é que, quando tratamos da terceira regra, que algumas passagens bíblicas contêm parênteses, ou seja, entre parênteses, e dão uma explicação ao assunto tratado. Às vezes, são colocados em textos longos, nem sempre visto em toda a Bíblia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque apresenta isso. Aí tem alguns exemplos. Segundo detalhe, de respeito a um capítulo, versículo, que começa com uma conjunção. Então, a gente tem que prestar atenção se o capítulo está fazendo uma ligação. Entende? Por quê? Porém, pois, assim sendo, portanto, entretanto, por essa razão, a fim de que... Então, quando há alguma coisa assim, está querendo dizer alguma coisa. A gente tem que prestar atenção. Isso aí também exige um pouco da gente fazer uma leitura e não atropelar o português. Depende de alguma forma do assunto anterior. Terceiro detalhe, que pode influenciar na nossa interpretação, é o texto de estarem unidos, ok? O texto estão unidos, os capítulos estão unidos, e não sem necessariamente iniciar um novo assunto, porque eles estão unidos. Você sabe que a Bíblia, ela não tinha capítulo e versículos, né? Então, entenda isso. A Bíblia não tinha capítulo, a Bíblia não tinha versículos. A Bíblia não tinha capítulo, a Bíblia não tinha versículos, ela era um rolo escrito direto, os livros. Aí foram dividindo em capítulos e versículos. Então, para fazer uma leitura, a gente tem que prestar atenção que muitas vezes o contexto do texto está emendando no outro capítulo. E aí a gente não pode pegar aquele versículo separado porque está em outro capítulo. Então a gente tem que entender isso.
Outra coisa que a gente falou nas aulas passadas é a distância de tempo desses capítulos. A gente tem que tomar cuidado também. Então, a gente tem que ter esse entendimento para não fugir. Então, quarta regra formal é a sua aplicação. A quarta regra formal da hermenêutica se define da seguinte forma: sempre levar em consideração o desígnio ou o objetivo, ok, de livros ou passagens bíblicas que apresentam expressões ou ensinamentos obscuros de difícil entendimento. Então, levar em consideração o desígnio, o objetivo do livro ou passagem. Você saber que ele está falando para fulano de tal. Ele está falando para tal igreja, que apresenta expressões, ou passagem bíblica que apresenta expressões, ensinamentos obscuros, de difícil entendimento. A gente tem que ter isso em mente quando estudar a Bíblia. Às vezes, quando uma declaração ensina a Bíblia Sagrada apresenta certa dificuldade na compreensão, é possível encontrar sua interpretação considerando o objetivo geral e a finalidade daquele livro. Às vezes você não encontra no que está dizendo, mas você encontra na totalidade do livro, ok? Do livro que você está estudando. Quem escreveu o livro, em que época e sobre quais circunstâncias, e quem é o destinatário deste livro. Aí você pode entender um pouco mais. Por exemplo, eu dei aqui semana passada sobre a carta de igreja a Coríntios, ok? Essa igreja tinha uma religião local. E essa religião local, ela estava sendo infiltrada dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estavam convertendo. Então, a gente tem a sacerdotisa, que ela se entregava voluntariamente, rapava o cabelo dela, e aí ela ficava na porta dos templos tendo relação sexual com o fiel daquela deusa. Então, era um estilo de culto, ok? E ela participava. O que acontece? Acontece que Paulo dá uma explicação para as mulheres daquela igreja para tentar separar as mulheres convertidas dessas mulheres. Entende? Então, a gente tem que estar entendendo o livro inteiro de muitas coisas que estão acontecendo dentro do livro ali. Temos também, quando o próprio Elias vai ao monte, entende? Pelos profetas de Baal, a gente tem de entender quem são os profetas de Baal, por que eles estão ali, o que eles estão fazendo ali. Então, a gente vai ver que quando o rei Israel casou com uma rainha, com Jezabel, ela trouxe os profetas de Baal. Então, você vê que há por aí, ok, uma interpretação completa do livro. Empregando a quarta regra, em algumas passagens bíblicas. Uma dificuldade comum que alguns leitores encontram quanto ao uso da quarta regra é descobrir o desígnio e o propósito do livro da Bíblia. Então, hoje, tem uma facilidade muito grande para quem tem uma Bíblia de estudo, ok? Se você tem uma Bíblia de estudo, você consegue perceber. Por exemplo, já li várias Bíblias de estudo, já fiz uma leitura bíblica, e toda vez que eu li ali o que o autor da Bíblia de estudo dizia sobre o livro, e sempre batia com outros autores. Paulo queria chamar a atenção dessa igreja por causa disso, o propósito de Paulo era esse. Paulo lá tinha alguém que perseguia os irmãos, alguém que ensinava Paulo isso, Paulo aquilo, ou Pedro queria dizer isso, ou Tiago queria dizer às igrejas, ali aquelas pessoas que estão reunidas, e Tiago queria dizer assim para a igreja. Então, sempre é interessante saber isso. Essa informação é obtida em algumas passagens bíblicas também dentro do próprio texto. Quando você está lendo, por exemplo, 2 Timóteo, Paulo diz, olha, o propósito dessa carta é isso. João 20:31, o propósito dessa carta, desse evangelho é esse. E 1 Coríntios, Paulo diz também, 1 João 2, quando João escreve a carta, ele diz, o propósito é esse. Entende? Então, dentro da própria Bíblia, ali do livro, vai dizer. Então, a melhor forma de conhecer o objetivo do livro é estudando atenciosamente, procurando a todo momento a razão de o autor ter escrito aquela Bíblia. Marca a sua Bíblia. Entende? Faz as tintas de caneta, de canetinha,
lápis de cor, colore a sua Bíblia, marca, escolhe cores, fala, essa cor está falando de Deus, essa cor está falando... Tem uma Bíblia já com cores, que você pode comprar ela, chamada Bíblia de Cores também, entende? E essa Bíblia, ela ensina as coisas, eu doei a minha, mas ela era muito legal, eu gostava dela, e aí tinha um papelzinho explicando as cores. Faça isso, meus irmãos, entendeu? Faça isso, risca. O que eu faço hoje? Antigamente eu escrevia, aí eu escrevia o que eu não entendia, escrevia o que queria dizer alguma coisa, e escrevia. Aí hoje eu estou relendo a mesma Bíblia que eu escrevi tanto do lado dela, que aí o próximo ano eu vou ter que comprar uma outra Bíblia ou arrumar outra Bíblia. Só que o que eu faço agora? Eu escrevo no meu celular, eu escrevo no note do meu celular, e aí eu vou escrevendo ali as coisas ali. E se dá espaço, eu escrevo do lado dela, alguma coisa que eu não escrevi. Vai escrevendo, entendeu? Porque faz parte do seu estudo bíblico. Se não quiser também, meu irmão, escreve num caderno. Quero marcar a Bíblia, pastor, escreve num caderno, entendeu? Escreve no notebook, mas é sempre importante estudar com detalhe. Outro exemplo, vemos aqui sobre quando Jesus fala sobre o bom samaritano, entende? Se o leitor tentar para o diabo, Jesus está falando com o doutor da lei. Então, a pergunta, quem é o meu próximo? Jesus está conversando com alguém importante. Então, é muito importante a gente aplicar essa regra de uma maneira procurando todos os detalhes, entende? A pior coisa é quando eu vejo um jornalista que é ateu usar texto bíblico para bater nos crentes. Porque é horrível isso. Por que é horrível? Porque ele não lê a Bíblia inteira. Ele só pega aquilo ali porque alguém falou, ou ele ouviu em algum lugar, ou quando ele era criança ouviu. E aí ele quer bater nos cristãos em cima daquilo. Isso é horrível, entende? Porque ele não entende o que está acontecendo ali. Utilizando a quarta regra para entender os escritos de Paulo e Tiago. Por exemplo, olha isso. Então, a gente vai estudar a Bíblia e a gente chega à conclusão que parece que é uma contradição. Mas espera aí, esse autor aqui, Tiago, o apóstolo Tiago, o pastor Tiago, ele escreveu diferente do que Paulo está dizendo. Então, a gente tem que... Paulo, ele escreve para Roma, e ele escreve para essa igreja, e aqui temos duas coisas que dá uma a entender. Primeira é fé e obras. Entende? Outra é obras e fé. Fé e obras, obras e fé. Paulo, ele vai trabalhar no sentido de obras e fé. Obras não é para salvação. Devemos ter fé. E aí Paulo, ele discorre isso, meus irmãos, em Romanos e em Gálatas. Então ele começa a trabalhar. Por quê? Porque Paulo está falando para uma igreja ali, que esta igreja está dizendo o seguinte, quer aceitar Jesus, quer ser salvo? Beleza, seja salvo, mas você tem que circuncidar. Circuncida todo o menino, ok? Tem que guardar as festas judaicas, tem de ir lá em Jerusalém, tem de pagar todos os tributos que a igreja, que Israel colocou lá no Pentateuco. Falou, peraí, não é assim não. Ok? Somos salvos pela fé. Não precisamos praticar obras para sermos salvos nenhuma. Ok? E aí Paulo, ele continua discorrendo isso. Aí a Epístola de Gálatas trata do problema semelhante à igreja de Roma. Então ele vê que alguns judaizantes vieram infiltrar a sua mensagem sobre guarda do sábado, festa sagrada, circuncisão. E aí Paulo, ele assimila isso a falsos ensinos. Okay. O que tem? Paulo, ele enfatiza em Romanos, Gálatas, somos justificados perante Deus por meio da fé no sacrifício de Cristo, oferecido por nós no Calvário e não por mérito. Tiago, ele já vem falar outra coisa. Ele fala outra situação, entende? Ele fala sobre fé e obras, e ele diz, com cristãos que abusavam da liberdade de Cristo, esquecendo de produzir boas obras, não por causa da lei mosaica, mas porque o crente é seguidor de Cristo. Ou seja, a pessoa diz, eu sou crente, você quer saber que se lasca as viúvas, cada um, que Deus cuide deles, ou se lasca o pobre, não vou fazer mais isso, não vou... Então, Tiago fala assim, ei, se eu sou salvo, entende? Eu pratico as boas obras.
mostra-me a sua fé e eu mostro as minhas obras. Dá uma contradição se você lê separado. Se você pensa, olha, o que Paulo está fazendo é refutando Tiago. Não, Paulo não está refutando Tiago. Paulo está escrevendo para a igreja de Gálatas. Judaizantes estão entrando na igreja. Pessoas do judaísmo estão querendo implantar a religião novamente. Tiago está escrevendo para outro grupo de pessoas que abandonaram as práticas, que abandonaram o cuidado ao órfão, o cuidado à viúva, o cuidado biblicamente dessas pessoas, o cuidado da obra de Deus. Paulo já está falando com pessoas que abandonaram as obras. Tiago está falando sobre pessoas que abandonaram as obras. Paulo está falando de pessoas que diz que é salvo pelas obras, tirando o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é uma das parcelas da salvação. Então a gente tem de entender isso aí. E como que faz isso? Interpretação correta. Interpretação bíblica correta. É quando nós começamos a trabalhar uma interpretação correta. Próximo e última. A quinta regra e sua aplicação. A quinta regra formal, o leitor precisa saber que uma doutrina bíblica, para ser estabelecida, deve ser apoiada pela repetição segura em outros textos da Sagrada Escritura. O grande valor e necessidade dessa regra é que ela disciplina o intérprete bíblico a comparar os textos e ajudar a esclarecer passagens obscuras. Ou seja, você estuda a Bíblia, principalmente as doutrinas bíblicas. Você não encontra doutrina em um texto bíblico. Você estuda as doutrinas bíblicas dentro da Bíblia. Ok, a revelação, ela é uma revelação progressiva, ok? É crescimento. Então, Deus que compreendemos quando estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, começa a ter uma progressão até termos o entendimento. E é isso que Jesus traz. Jesus traz o entendimento. Quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. Gênesis lá diz assim, e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok? Jesus vem e traz o Espírito Santo. Ele mostra como que é o Espírito Santo. Entende? Ele já dá um texto maior. Vários textos da Bíblia diz o Espírito vinha sobre ele no Antigo Testamento. Jesus já mostra como que o Espírito de Deus agia na vida dele e depois ia agir na vida dos discípulos. Então, a regra formal, essa quinta regra, ela é baseada nisso. É um estudo completo para criar uma doutrina ou criar um ensino fundamentado em todas as Escrituras. Então, a regra principal sempre se deve consultar passagens paralelas. O grande valor da necessidade, segura em outros textos, dessa regra é que ela disciplina o intérprete bíblico a comparar texto e ajudar a esclarecer, certo? Então temos aí essa regra paralelas de palavras, paralelas de ideias e paralelas de ensinos gerais. Vamos lá? Paralelas de palavras. Nas Escrituras existem palavras e frases que apresentam certa dificuldade. Então, a gente encontramos isso dentro. Então, empregando as paralelas de palavras. Algum texto, Mateus 7,7. Jesus explicou, pedi e dá-se-vos-á. Algumas pessoas enxergam o texto de uma forma direta, como um gesto mágico. Opa, Jesus disse, se eu pedir, ele vai me dar. Ok? É como se fosse uma mágica. Então, numa consulta cuidadosa, o outro texto vai dizer, pedir com fé. Ok? Olha só a ligação. Se pedir, eu te dou. Dá-se-vos-á. Pedir com fé. Ok, já mudou. Então, você está fazendo um estudo paralelo a isso. E aí ele diz, se vós estiver em mim, a minha palavra em vós, estiver em vós, pedirem tudo o que quiserdes, vos será feito. Ou seja, uma complementação, uma progressão do que é pedir. Então, não é simplesmente dizer, olha, vamos pedir alguma coisa para Deus, porque ele disse, se pedir, dá-se-vos-á. E não, tem que pedir com fé. Ou seja, se tem fé nele, fé no que ele disse. E não é uma fé só por ter fé para receber. É uma fé para viver por ele, para ele, crendo nele. E aí, outra coisa, aí já tem uma complementação. O que é essa complementação? Se nós estivermos nele, se você está em Jesus,
Se nós estivermos na palavra dele, o que pedimos será nos dado. Ok, então nós temos uma etapa a seguir, além de simplesmente pedir. Ó Jesus, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um carro novo. Aí o cara tá lá na televisão pescando idiota, ele vai dizer, se você der 10 mil, Deus vai te dar um carro novo. E o cara, poxa, é agora, 10 mil e eu ter um carro novo. Então o cara não teve fé, ele deu 10 mil, ele está com outro interesse, ele não está firmado na palavra. E aí o coração dele está dizendo, se eu tiver um carro novo, eu vou largar minha esposa e arrumar uma mais nova. Ou seja, Deus sabe que ele não está firmado na palavra. Deus sabe que ele não está firmado nele. Então não adianta fazer pedidos assim que Deus não vai obedecer. Não vai haver esse pedido. Então temos aí também alguns lugares que tem a conjunção se. Ok? Quando você faz isso, você entende que muitos dos textos, entende? Quando ensina as coisas, entende? Pode pedir o que quiser, mas se pedir mal, não vai receber. Está aí Tiago lá falando sobre pedir. Deus ouvirá os nossos pedidos segundo a vontade dele. Olha só o que João disse. Outra passagem. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo foram revestidos. Então, algumas palavras paralelas também encontram em geral. Aí você pode estudar aí mais, entende? Em Gálatas e outros textos que está lendo. Cuidado quanto ao uso da palavra paralela. A quinta regra pode auxiliar o intérprete a compreender. Diversos textos necessitam esclarecimento. E devemos sempre, uma ferramenta útil é a concordância bíblica, para usar as palavras paralelas. Existem algumas palavras na Bíblia que, por motivo de tradução, não tem mesmo significado. Isso aí é um cuidado. Ok? Então, a gente tem que ter cuidado. Um exemplo é a palavra arrepender. É usado no texto sentido além do uso geral no Novo Testamento. 34 vezes arrepender. 23 vezes arrependimento. Quase sempre significa uma mudança de mente, comportamento do pecador. Já no Velho Testamento, 35 vezes, geralmente significa uma mudança no trato de Deus para com os homens. Olha a mudança que é de contexto. Novo Testamento, arrependimento é, eu estou indo para cá, eu faço uma volta e vou para cá. Ok? Vou para o outro lado. Agora, nesse sentido de Israel, arrependimento já é outra coisa. Então, a pessoa está usando, não sei o que, igreja, arrepende, porque Deus está dizendo aqui, arrepende, ó Israel. Às vezes não tem a ver com arrependimento que o Novo Testamento pede. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esse estudo bíblico aí. Aí temos paralelos de ideias. A quinta regra formal sugere ao leitor que encontra dificuldade na compreensão, outros textos que abordam o mesmo assunto. Então, a terminologia usada é, por exemplo, a corrida cristã, o jugo de Cristo, a armadura espiritual. São textos que a gente usa, a gente pega uma ideia igual, andar no Espírito, ok? Andar no Espírito. Então, você pega algo que diz sobre o que é andar no Espírito e você trabalha a ideia. Andar no Espírito é viver no Espírito. Ou seja, a ideia é a mesma. Andar no Espírito, viver no Espírito. E aí temos dar o fruto do Espírito. Ou seja, a ideia conjunta que está dizendo sobre uma vida que vive sob o domínio do Espírito Santo. Então, paralelo de ideias, empregando palavras. Vemos a seguinte palavra: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para a gente entender, está se referindo-se à imutabilidade. Porém, em que aspecto Cristo não muda? Sendo que ele encarnou, tomou forma humana, depois... Então, a gente tem que entender que está falando sobre aqueles seres espiritual e divino, aquele Cristo que é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Não houve mudança nele, ok? Houve mudanças de forma, sim. Ele se esvaziou dos céus, desceu à terra, que é um poder divino de Deus. Se ele criou o homem e a mulher, ele consegue fazer isso, e ele fez. E aí ele veio e andou sobre a terra. Mas há uma mudança de forma, mas não do que é a sua essência. Então é um texto também que a gente tem de olhar. Quando fala também aquela parte interessante sobre o papado da Igreja Católica, em Mateus 16, 18,
Também digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno prevalecerão. Então, essa interpretação sugere que é sobre Pedro que Cristo está edificando a sua igreja. No entanto, outras passagens paralelas que se tratam do mesmo assunto deixarão claro que é sobre Cristo. A igreja é edificada sobre Jesus. Então, como a gente vê a igreja sendo edificada sobre Jesus, e nunca repete que a igreja é edificada sobre Pedro, então como que a gente vai criar uma doutrina? Igual o catolicismo romano criou uma doutrina de que a igreja foi edificada sobre Pedro e aí sobre todos os demais papas. Então, vê que é um erro com propósito, lógico, a igreja católica nunca fez nada sem propósito. Esse erro é o quê? É um erro para manter o domínio, só que aí você percebe que nenhuma outra passagem na Bíblia, Paulo, por exemplo, ele fala que a igreja é edificada em Cristo. Paulo fala que a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, ou seja, a mesma ideia de que Cristo é a edificação. E aí a gente percebe isso e não podemos abrir mão disso. Em Coríntios ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que é posto. Qual é Jesus Cristo? Se Cristo é o fundamento, como é que Pedro vai ser o edifício que sustenta toda a igreja de Cristo? Errado. Tem que tomar cuidado. Cuidado quanto ao uso da passagem. O leitor deve atentar para os textos que contêm o mesmo assunto, pois com isso algumas passagens podem ser esclarecidas. No entanto, alguns cuidados são necessários. Tem que certificar que aquela passagem paralela tem a mesma ideia, ok? Um exemplo claro acerca do cuidado é a questão do sábado. Tem a mesma ideia, o mesmo sentido. Então, a gente entender a obrigação do guarda do sétimo dia, a gente tem que estudar profundo sobre isso. No entanto, a compreensão do sábado para os 2 dias foi esclarecida por Jesus e por Paulo. Então, a gente tem de olhar o esclarecimento real que aconteceu no Novo Testamento. Então, muitas vezes eu digo para a pessoa, vai fazer uma leitura do Antigo Testamento, leia bastante o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele foi escrito por judeus, exceto Marcos e Lucas, entende? E provavelmente hebreus, não sei, mas o que acontece? Eu acredito que foi por um ex-judeu também, que é Paulo, mas outros dizem que é Apolo, que tinha um conhecimento muito grande judaico, mas aqui vemos, ou Silas, mas aqui vemos também o que acontece. Essa mensagem é traga do Antigo Testamento como cumprimento do Novo Testamento. E a gente faz essa leitura. Observamos que o leitor deve sempre aplicar outras regras da hermenêutica, além de consultar passagens paralelas. Então, sempre aplicando uma regra com outra para a interpretação. Então, vamos lá. Paralelas de ensino gerais. Apesar de o leitor, a fim de compreender o real sentido do texto, usar textos paralelos de palavras e ensino, uma determinada passagem bíblica, uma interpretação clara da Escritura exigirá consultar o ensino geral de toda a Bíblia. Então, se a palavra ali é direta, tudo bem. Você procura na outro lado das Escrituras, de outras partes das Escrituras, algo que vai trazer sentido ali para reforçar. Okay? Uma passagem não vai contradizer outra. Ok? Eu escrevi do meu lado aqui do meu livro. Uma passagem não vai contradizer outra. Uma vai dizer que Jesus é Deus, outra não vai dizer que ele é Deus. Uma vai dizer que Deus existe, outra, tipo assim, uma não vai contradizer. A Bíblia não se contradiz nas suas doutrinas, ok? Algumas coisas podem interpretar uma contradição, porque um texto diz uma coisa, outra, porque um escritor disse uma coisa da profecia do Antigo Testamento, o outro disse outra, então pode haver uma contradição, mas foi na escrita. Lembrando que eles eram pessoas humildes, não eram pessoas como Paulo. Paulo não é difícil achar uma contradição nos textos bíblicos de Paulo. Ele dá uma interpretação mais forte em relação a tudo, mas a gente tem que prestar atenção. Em toda a Bíblia encontrará textos diferentes, como a existência de Deus, encontrará textos referentes ao tema a existência de Deus, a divindade de Cristo, a trindade, a salvação, o castigo dos ímpios, céu. O motivo de algumas falsas interpretações reside na incompreensão desse ensino, às vezes por causa da linguagem, outras pela intenção consciente de distorcer a verdade. Então, algumas vezes é a linguagem difícil, o grego. Por exemplo, os mormons, Joseph Smith,
ele diz que traduziu a Bíblia, e aí ele traduziu a Bíblia, na verdade, me enganei, é Russell alguma coisa dos Testemunhos de Jeová. Quando ele trouxe a interpretação bíblica da época, ele diz que ele leu a Bíblia em grego e tudo que ele traduziu para a nova tradução, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então, quero te contar uma. Nos relatos de bibliotecas nos Estados Unidos, tem o caso dele no jornal, ok? E aí o jornal conta o seguinte, conta que ele foi para a corte, eles acusaram ele de charlatanismo, né? Ele era um charlatão, então acusaram ele, acho que essa é a palavra mesmo, acusaram ele de ser charlatão, enganador, e aí acontece, ele foi para a corte, chegou na corte, ele disse que interpretou do melhor correta, olha, a Bíblia já existe há 1800 anos na época dele, e aí o que acontece? Traz um professor de grego e manda ele escrever grego, escreve uma frase e manda ele traduzir. O cara não traduz o que está escrito. Ele não consegue traduzir o que está escrito grego lá no quadro. Ou seja, ele é preso, fica na prisão por um tempo, depois ele é liberto, aí tem uma série de coisas lá. Mas olha só o que ele estava fazendo. Ele estava enganando as pessoas, com a vontade mesmo de enganar as pessoas. É um perigo e engana até hoje, porque o diabo ele é enganador. Então, vamos lá. Um exemplo de como a falta de cuidado com os filhos, então, vemos aí, as testemunhas de Jeová, que está falando aí, que em virtude de uma interpretação equivocada do texto como João 1, Colossenses 1, assevera que Cristo é apenas uma criatura. Então, esse texto que foi levado na corte como um cara que é charlatão. Então, você percebe aí que ele fez de propósito, ele tirou riqueza de pessoas, como Joseph Smith também, entende? O caso de Ellen White da Adventista é outra situação, mas esses dois, Testemunho de Jeová e Mormons, o deles são casos de ser charlatão mesmo. Eles fizeram de propósito tentar enganar essas pessoas. Ok? Vamos lá então. Nós temos então aí um tempo para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você quer perguntar alguma coisa? Você levanta a mão, entende? E diz, pastor, eu quero perguntar alguma coisa. Só um minuto que eu estou fechando o negócio aqui. Pode abrir o seu áudio. Não consegui fechar isso. Pode abrir o seu áudio e vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tá pronto? Ninguém tem? Então podemos encerrar? Beleza? Então dá um joia quem diz que eu posso encerrar. Ok. Deus abençoe a vida de vocês. Espera aí, ali. Obrigado, Cineide. Deus abençoe. Amém. Isso aí. Então, irmãos, é a maneira correta de estudar a Bíblia. Entende? Eu sei que muita gente não terá essa capacidade, entende? Porque às vezes ela não tem nem estudo direito. A minha avó, ela não tinha estudo direito, mas ela aprendeu a ler com a Bíblia. E eu lia para ela os Salmos, e às vezes ela me perguntava e eu conseguia dizer para ela o que está ali. Então, quando a pessoa não tem o estudo suficiente, ela precisa de gente que estuda o suficiente, entende? Então, quando você estuda o suficiente, o seu estudo ele se torna como uma riqueza que é para você distribuir, entende? Quando você não distribui, você está sendo egoísta, entende? Então, conhecimento não pode ser algo egoísta. Conhecimento tem que ser algo passado para as próximas gerações. Então, é importante isso na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Vamos orar para terminar? Amém? Deus, obrigado por essas vidas. Deus abençoa cada um, Pai. Cada um que ouviu o ensinamento, Pai. Sabemos, ó Pai, que temos, Senhor, os ensinos errados que muitos ainda ensinam, Pai. Que possamos aprender e ensinar o verdadeiro ensino pelo Teu Espírito Santo. Nunca esquecendo o Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço por cada vida, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoa. Fica com Deus. Boa noite, descanso. Até a próxima aula. Tchau.